Eu sou o Tito Petri e esse é o curso onde você vai aprender a inserir o seu personagem no seu game da Unity 2018. Eu vou te ensinar a trazer o seu personagem de qualquer programa de 3D e implementar todas as movimentações e controles do personagem dentro do Unity. Então a gente tem aqui as ações de dar tchau, de apertar, interagir com algum comando, algum controle e pular. Então esse aqui é o controle do nosso personagem, tá legal? Esse personagem ele foi produzido em algum programa de 3D, no caso o 3D Studio Max. Então aqui no 3D Studio Max ele está com todo o sistema de bones dele, toda a animação foi feita no programa, o idle, a animação dele parado, o walk, o run, e essas animações foram exportadas para o Unity. Então no Unity a gente precisa aprender como carregar essas animações para que na hora que você controla o personagem, você troque essas animações aqui. Então o personagem está parado e aí você vai andar, ele vai passar para outra animação, voltar, pular, tocar outra animação. Essa aqui é a programação que a gente vai fazer para o nosso personagem andar, dar o tchauzinho, correr, pular, tá legal? Nós vamos pegar o nosso personagem, que foi produzido num programa de 3D, no caso eu usei o 3D Studio Max, mas você poderia exportar de qualquer programa o seu personagem, e aqui no Unity a gente tem todo o fluxo das animações. Então ele está parado, você vai apertar para cima, o personagem vai andar, vai soltar, ele vai voltar por parado. Quando você andar com o personagem, você vai trocar as animações para correr, andar. Tá legal? Então toda essa programação da troca das animações e a programação dos scripts do personagem eu vou ensinar para vocês nesse curso. Então se você quiser aprender a programar a movimentação do seu personagem, colocar o joystick para ele funcionar num game de celular, fazer a programação de um jogo de aventura, você deve assistir esse curso que você vai aprender de uma forma muito prática a fazer todo esse processo de trazer um personagem do seu software de animação, do software que você usa, e programar toda a interatividade, todos os controles do seu personagem para ele funcionar, tá legal? Então, se você achou legal, se inscreve aí nesse curso e vamos aprender. Manda um tchauzinho aí para eles, ó. Tchau, falou galera. Espero que vocês gostem das aulas e até a próxima. Valeu, pessoal. Bom, esse personagem aqui, ele já tem todos os acessórios com ele, tá tudo linkado certinho, né? Se a gente der um unfreeze, ó, se eu der 2 cliques na estrelinha, eu vou pegar todo mundo. Vamos dar aqui um unfreeze all e um unhide all e selecionar com 2 cliques todo mundo. O frame -1 é a pose em T do personagem, né? A pose chave, então posso até deletar essa pose, colocar o frame 0 como frame inicial e a minha animação ela vai até o 220, que eu vou ter toda a sequência de animações do personagem, tá? Que a gente criou, né? Na hora de exportar, você vai ter duas ferramentas para exportar. Você vai ter o Export e o Game Exporter, tá? Eu vou explicar primeiro o Export, que é o exportador padrão do 3D Max, e o Game Exporter, que ele só tem nas versões mais recentes do 3D Max, de alguns anos para cá só que o Max tem esse Game Exporter, porém o Export qualquer 3D Max tem, e eu gostaria de explicar a diferença entre exportar com o FBX e com o Game Exporter, tá? Então, primeiro eu vou exportar como um FBX normal. Então, para exportar um FBX normal, você pode ligar aqui o Animation, fala o intervalo de frames que você quer exportar, ligo aqui o Skins, no caso os Morphs eu não tenho animação nos Morphs, e é o que eu já falei, ele até exporta, porém não reconhece por padrão no Unity, né? Então eu vou exportar dessa maneira, você vai ver que ele vai
carregar e exportar toda a animação aqui para mim, né? Então, dessa maneira a gente exportou um FBX e uma animação numa timeline inteira, né? Agora eu posso exportar também nessas últimas versões do 3D Max com o Game Exporter, que ele me dá a possibilidade, ó, preciso ligar o skinning, preciso ligar o Animation Clip, ligar não, vir na aba do Animation Clip e criar os sets de animação. Então eu vou ter que dar um maisinho aqui e escrever idle, vamos colocar tudo em minúsculo, idle, que vai do 0 ao 60, 210 aliás, foi 10 frames a mais, não tem problema. Aqui, ó, Animation Clips, é outra coisa, é Save Clips to Single Files, para salvar todo mundo no mesmo arquivo aqui, tá legal? Então aqui seria... Então lembrando, na hora de exportar, não se confunda, tá? Nessa aba aqui, você vai exportar só o modelo e aqui você vai exportar o clipe de animação, tá legal? Dá um Save Clips to Single File para salvar todo mundo no mesmo arquivo, adiciona todos os clipes de animação com esse botãozinho aqui do mais e exporta todo mundo por essa opção aqui. E na aba do modelo, liga a animação e liga o skinning para ir todas as informações. Primeira coisa, eu vou importar aqueles modelos que eu separei na pastinha aqui, ó, Persona Modelo Tosco Boy. Quem que eu vou trazer para cá? Vamos trazer todo mundo de uma vez para a pasta Assets. Arrasta só os arquivos aqui para dentro da aba Project, tá? Quiser deixar aqui ó, uma coluna, você consegue ver a lista. Então, primeiro, e vamos arrastar a aba Game aqui para trás, ó, para a gente ganhar uma tela a mais. Eu gosto de tirar o background. Primeiro vamos olhar para o Tosco Boy sem os clipes de animação. Percebam que ó, ele tem um take que vai do 0 ao 220, né? Eu acabei exportando 10 a mais aí, né? E você consegue ver o take de animação aqui, ó. Abre, levanta aqui a aba, você vai ver. Tá tudo numa única animação, tá? Esse aqui é o que eu exportei com o FBX normal. Por que eu estou mostrando como eu estou fazendo como que eu manipulo o FBX das duas maneiras? Porque uma coisa é você ter o arquivo do 3D Max e você escolher como você vai exportar ele. Outra coisa é você ter que trabalhar com um arquivo FBX que, por exemplo, você pode às vezes achar na internet ou baixar de um site de modelos. E aí eu quero ensinar vocês como que manipula esses ranges de animação aqui dentro do Unity, tá legal? Sendo que imagine que não fui eu que exportei esse arquivo, né? Você vai falar, então por que você está mostrando? Porque é lógico, uma hora você vai poder trabalhar com algum outro modelo que você achar aí, né? Então assim, esse modelo, imagine que te mandaram ele com todo mundo no mesmo arquivo, todas as animações, e eu preciso cortar essas animações aqui. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui no Rig e trazer esse Rig de genérico para Legacy, tá? E aí eu dou um Apply, legal. Quando você vier em animações, agora você vai ter a possibilidade de adicionar animações. Então, você pode editar as animações desse objeto aqui. Então, como que você pode fazer isso aqui? Ó? O Take 001 eu vou fazer ele virar o Idle. E a mesma coisa, ele vai do 0 ao 60, Apply, e aí você vai criar outros clipes. Então, Walk, legal. Agora, o que você tem aqui são as animações separadas, tá? Você pode ver que se você tocar aqui, ó, é a animação Press que ele está tratando agora, ou então a animação Jump, ou então a animação Walk, tá legal? Então, se a gente abrir aqui a janelinha, a gente consegue ver o previewzinho mais legal.
Com isso a gente conseguiu separar as animações do modelo, tá? Se você vier aqui dentro da raiz do FBX, você editou o FBX aqui, na verdade, né? Mas você vai ver que você vai ter cada uma das animações agora deles separadas, exatamente como você já tem no outro FBX que a gente mandou ali, né? Aqui você consegue enxergar as animações aqui no Unity. E se alguém um dia te mandar sem os clipes de animação, você já sabe também como editar os clipes de animação, como criar os próprios clipes de animação para separar eles na animação do personagem, tá? Então, vamos criar um personagem na cena. Eu vou apagar esses 100 clipes que eu criei. Não preciso, eu quero com os clipes mesmo. E eu vou criar, vou instanciar ele na minha cena. Lembra de salvar a sua cena aqui, ó, Ctrl S. E eu vou só ajustar os meus menus aqui. Então, legal. Então, a gente tem aqui o nosso personagem. Deixa eu ajustar aqui a luz dele. Se quiser no personagem, eu vou dar um F. Clicou aqui na estrelinha, ó. Se quiser tirar o Mesh Render dela, você desliga ela. Nos objetos aqui do óculos, né? Pode desligar, inclusive o objeto inteiro, ó. Vou deixar ele sem os óculos aqui, tá? Então vamos só arrumar essa luz aqui para ela vir meio de cima, de frente. A minha câmera também, vou posicionar ela aqui de frente para o personagem, 180 graus. Então só para a gente conseguir enxergar legal a animação do personagem. E se você quiser trocar o material do personagem, então você pode ir lá, ó, mexe corpo, inspetor, e troca aqui como a gente importou os mapas. No caso ele não vai deixar trocar, mas você pode criar um novo material. Então você vem aqui na aba Project e dá um botão direito, ó, Create, Material, e você pode carregar aqui o mapa de pele, por exemplo, e aplicar ele por aqui, ó. Legal, trocou a textura do personagem. Tá legal? Nem tinha aplicado aqui, ó. E aí agora sim, agora aplicando uma textura nova, você consegue editar. Ela aqui, ó, vamos só tirar esse brilho. E o chapeuzinho dele, mesma coisa. Vamos dar 2 cliques nele aqui. Também não vai deixar eu editar. Então, crio um novo material. Aplico ele. Pode ser pela viewport aqui também, ó. Beleza? E aí, selecionando ele aqui. Controlar até o brilhinho dele aqui, do chapeuzinho. Beleza. Então, preparei aqui o personagem, só que se eu der o play, vocês estão percebendo que ele não tem animação ainda, né? Só editei ele, só preparei ele aqui. Outra coisa também, eu vou tirar o skybox da câmera e vou colocar um cinza mais escuro aqui. Beleza? E vamos criar também um plano que vai servir de piso aqui. Trazer o mapinha aqui de checker. E aí o checker eu consigo aplicar ele aqui, tá? Só para ter onde pisar. E aí o material a gente consegue, aumenta aqui o tiling dele, só para depois que ele vai começar a caminhar, né? A gente conseguir ver melhor ele dando as pegadas aí, né? Legal, tô com a cena preparada aqui, então o personagem está lá. Ele só não tem animação porque se a gente vier aqui na hierarquia, selecionar ele, você vai ver que tem o animator, só que o controle não existe. E o avatar, ele também existe, né? Ele é o esqueleto do personagem, é toda aquela hierarquia, né? Faltou só o animador. Então vamos criar um animador aqui. Então vem aqui na aba Project mesmo, botão direito Create, Animator, Controller, tá? Então vai ser Anima Toscoboy, tá? Dou um Enter aqui, ou 2 cliques no ícone, ele vai abrir essa janela, que é a mesma que você vê aqui, Window, Animation, Animator. Tá legal? Então, Animator é o animador desse personagem, ele vai controlar a animação do personagem agora. Então,
Como que a gente faz? A gente vai lá na nossa hierarquia e adiciona ele aqui, ó. Vai ver que agora você vai conseguir adicionar o animador, ele que vai mandar na animação desse esqueleto agora. Como? Através daquelas animações que a gente ou criou os clipes, ou né, já criou no 3D Max, mas são aquelas informações que vieram junto do FBX do personagem, tá legal? Você pode controlar. Se eu der o play aqui agora, vocês vão ver que ainda nada aconteceu, né? Porém, se eu vier no animador e criar a entrada, quando começar, eu crio Create State, botão direito, Create State, vazio. Ó, ele já ligou com a entrada. Aqui eu consigo carregar uma animação. Então ele já vai abrir, todas as animações estão na cena. Eu vou abrir o Idle. Isso aqui, ó, eu acho até mais fácil. Ó, deixa eu apagar, não quero mais. É mais fácil você arrastar a animação daqui da aba Project para cá, porque ela já vai vir com o nome e a animação associada. Tá legal? É mais prático. Então, só de fazer isso aqui, ó, quando você der o play, agora o personagem já está em idle, já está tocando a primeira animação. Lembra que essas animações, pessoal, elas têm que estar marcadas. Perceba que ele tocou uma vez e parou, né? Volta lá no personagem, lá na aba Project mesmo, não hierarquia, que são o objeto, a raiz do objeto, né? E cada uma dessas animações, desses clips, você tem que falar se ele tem loop ou não. Então, por exemplo, o idle ele tem loop, o walk tem loop, run tem, jump não tem, tchau não tem, press não tem. Então, dá um apply, tocou, ele vai ficar em loop naquela animação. Para ver o animator funcionando, seleciona aqui o personagem, que é o que tem a animação, e abre a aba animator, deixa ela de lado aqui. A gente consegue ver os dois. Beleza? Ah, quero colocar mais uma animação então. Então, vou lá na aba Project, pode ser. Arrasto a animação, ó, quero que ele toque um idle e depois ele saia para o walk. Aí ele toca o walk uma vez, duas vezes. E depois ele sai para o tchau. Então, é legal. Make transition, make transition, make transition. E depois que ele dá o tchau, eu quero que ele volte e fique aqui no idle. Então, faz uma transição para ele voltar. Então, com isso, ó, toquei ali. Ficou no idle. Tocou para o walk. Walk de novo. Tchau. Depois foi voltando. Na verdade, ele não foi voltando, né? Ele voltou, ficou nessa aqui. Indo e voltando para sempre agora, né? Tá legal? Então, se você quiser, por exemplo, agora fazer ele voltar tudo, aí você pode ir criando regras, né? Existe uma regra para cada setinha dessa. Se você clicar na setinha, você vai ver que no inspetor ela tem aqui condições, né? Isso que a gente vai avaliar para a gente começar a controlar. Então, esquece esse fluxograma aqui, ó, deixa só no idle e no walk mesmo. Então, ele vai fazer um idle. Parou, foi pro walk, voltou pro idle, voltou pro walk, tá legal? A gente consegue manipular as condições, né? Criar parâmetros, valores, condições, scripts, para a gente ir trocando esses estados de animação, tá legal? Lembrando que, deixa eu pôr o animator aqui do lado agora. Cada uma dessas condições aqui, dessas transições, né? Ela existe aqui a transição da animação. Perceba que você tem até uma área de transição da animação. E existe uma condição. Se tiver uma variável, se ela for maior que tanto, ele entra para cá, se não para cá, né? Então, essa aqui é a ideia. É a gente
trabalhar essa troca das animações, dos clipes de animação. Então a gente já sabe criar a animação no 3D Max, a gente já sabe os intervalos aqui, como que eles devem ser criados, né? Para a gente ter todas essas... Opa, deixa eu colocar mais um clipe aqui, ó. Correndo, andando, dando tchau, né? Todos os clipes aqui, eles foram exportados, foram separados no Unity, e agora a gente pode, cada um deles aqui, ó, idle, walk, o run, o tchau e o press, todos eles devem ser agora tratados e ligados entre eles, né, para a gente fazer a interação. Então, quando você apertar para cima, ele vai estar parado, vai estar em idle. Apertou para cima, ele troca para walk. Soltou, ele volta para o idle. Segurou o shift, apertou para ele correr, ele volta para o run, né? Então é isso que a gente vai aprender aí a partir das próximas aulas, a ligar essa sequência de animações e fazer as condições ali e usar o input, né, do teclado e enfim. É uma sugestão, né, para a gente, na verdade, montar esses sets de animação aqui, de controles de personagens. Isso aqui é um conhecimento infinito, né? Dá para se pensar em muitas coisas aqui, mas uma maneira bem prática da gente fazer isso aqui é a gente usar os parâmetros e criar um parâmetro, por exemplo, um float, e eu vou apelidar ele de velocidade, tá legal? Então, como que é? Quando o personagem entrar aqui, ele fica em idle. Quando a velocidade atingir, por exemplo, 5 ou meio, ele passa dessa transição para cá. Então aqui a gente vai usar uma condição. Perceba que ele já vai aparecer aqui os parâmetros que eu tenho criado. Então quando o velocidade for greater que 0.4, for maior que 0.4, ele passa para walk e ele volta quando a condição também for menor, vamos supor que 0.6. Então percebam que legal, o personagem está aqui, ele está nesse estado de animação, no idle, e se você aumentar aqui, vamos pôr aqui, por exemplo, 0.6. Olha lá, ele passou para o walk. Então vamos só trazer a janelinha aqui para o lado, para a gente ir vendo. Ah, não quero 0.6, quero 0.4. Ele voltou, né? Perceba que ele não voltou imediatamente. Ele voltou quando chegou no final da animação, ele passou para outra. Se você quiser que ele passe imediatamente, ó, você seleciona o intervalo, inspetor, e desmarca, ó, has exit time. Vamos pegar os dois aqui, ó, as duas condições, as duas transições. Então agora sim, ó, velocidade 0.6. Vamos por assim, ó, 1. Passou na hora, tá vendo? 0. Parou na hora. 1. 0. Né? Mesma coisa eu poderia usar a animação Run, por exemplo. Então vamos dar um pause aqui. E usar a transição também para cá e voltar. Então, estou em idle, estou a velocidade 0. Quando a velocidade passar, ó, vamos rever essas condições. Quando ela for menor, maior que 0.2, por exemplo, ele já pode andar. E aí quando ele for maior que 0, mas passou o walk para o run, se for maior que 0.5, ele já passa para o run. E na hora de voltar, se for menor que 0.6, né? Ele já volta para o walk, e menor que 0.2. Tá legal? Então, maior que 0.2, maior que 0.6. É isso? Não, maior que ponto. Vamos para maior que 0.5, tudo bem. Menor que 0.6, menor que 0.2. Aí você vai ajustando de acordo com a animação do personagem, né? Mas enfim, tá aqui o personagem esperando, idle. A animação que ele está executando é idle. Velocidade 1.
Passou para o walk e passou para o run. Por que ele teve que esperar o walk acabar? Porque eu esqueci de desmarcar aqui. Olha lá, has exit time. E a outra transição também. Todos têm que estar desligados, na verdade, para ele passar instantaneamente. Ó, um já foi lá para o run direto. Ah, foi para meio a velocidade. Meio ele ainda está em walk. Então, a próxima coisa que a gente tem que fazer é achar fazer um script, na verdade, para quando você apertar para cima e para baixo, ele alterar, ele variar esse valor aqui para mim. Tá legal? Só disso aqui tá acontecendo, o seu animador já está trocando a animação para você e o personagem já está funcionando, né? Então, vamos agora criar esse script. Eu posso chegar aqui no personagem e já que ele já tem a animação, eu vou criar aqui, ó, adicionar um componente nele. Script. Não existe o script, então eu vou criar ele, ó, new script. Então vai ser o controle jogador. Controle jogador. Crio e adiciono. Eu estou usando aqui o Sublime Text como editor, tá legal? Lembre-se que o editor padrão do Unity hoje é o Visual Studio, porém eu gosto aqui do Sublime porque ele é bem levinho, bem prático, né? Então eu acabo achando ele bem mais descomplicado, mas não vai fazer diferença o editor que você usar. Esse meu script aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar um input e transformar esse input do teclado que seria para cima e para baixo, ele tem que transformar isso daí no valor que eu tenho dentro do animador aqui, no caso, que é o velocidade, né? Como que a gente vai fazer isso daí então? Primeiro declara aqui um objeto do tipo animator, meu animador. Quando der o start, você fala meu animador, recebe get componente. Ele vai achar um componente lá no node que ele está. Lembre-se que esse script está aplicado no node do jogador, né? Get componente, que tipo de componente? Bom, então aqui a gente tem que entrar com input.getAxis vertical, tá? Então isso aqui é o valor de 0 a 1 de quando você aperta para cima. O Unity já tem um controle ali, uma aceleraçãozinha para isso, para ele chegar em 1, né? Então se você está apertando para cima ou para baixo, ele vai entrar com o valor nisso daqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com esse valor na variável do animator, né? Então a gente tem que falar assim, ó, deixa eu recortar ele aqui, ó, meu animator, meu animador, aliás, né? Ponto set float. Que float que é? É o velocidade, que é o apelido dele. Quem? Get eixo vertical, tá? Então vamos salvar ele aqui, vamos testar isso aqui mais uma vez. Ó, aperto para cima, solto, voltou para 0. Aperto para cima, solto, voltou para 0. Tá? Então perceba que ele tem uma aceleraçãozinha aqui, ó. Clica aqui para o mouse ganhar foco, né? Que ele vai de 0 a 1, não de uma vez, né? Não instantaneamente. Ele vai carregando isso. E se você quiser carregar mais devagar, você vai fracionando esse valor aqui, né? Legal. Então a gente já consegue ir de 0 a 1 com o Shift. Só que, porém, eu quero... vamos fazer assim, né? Como eu estou usando o teclado por enquanto, se fosse no joystick, beleza. Você ia só um pouquinho com o joystick, ele chegava em meio, né? Aqui não, aqui eu estou com o teclado, então seria legal ele ir até meio, né? Andando, e aí se eu segurar o Shift, ele vai até 1, tá legal? Então, existe também o input, então você vai falar aqui, ó, if input.getKey, input.getKey,
left shift. Ok? É o shift da esquerda aqui. Então, se ele tiver com o left shift apertado, ele recebe o eixo de 0 a 1. Se não, ele pode fracionar isso aqui por 2, por exemplo. Ó, divido por 2.0f. Tá legal? Então, se não tiver apertado o shift, ele vai só de 0 a meio. Então, ele só vai andar. Então, ó, perceba que o play no Unity está rolando. Ele dá um lagzinho aqui quando percebe que o script foi mudado, mas ele já continua funcionando. Então, aperto sem o shift, ó, ele só foi até meio. Seguro o shift, ele vai correndo agora. Ó. Tá legal? Soltei o shift, soltei tudo, voltou para o idle. Né? Então, de uma maneira bem prática, aí a gente conseguiu trocar as animações e já fazer o script, aí, o input dessas teclas aí, ó. Esse aqui é todo o nosso código. Capturei, né, criei um objeto do tipo animador, capturei o animador e aí verifiquei se está o left shift, a velocidade do animador, né, estou dando um set float na velocidade pegando o eixo vertical aqui, né? Então bacana, a gente já sabe fazer o input aí das setinhas, né, para trocar essas animações. E para a gente fazer as animações, eu tenho aqui também ele apertando, ele pulando, né, press, o chow, né, o jump. Então, como que eu poderia relacionar essas animações? Aí a gente pode usar um evento, né? Porque como que são essas animações? Vamos pegar aqui o press primeiro, né? O press, opa, deixa eu dar um pause aqui para ele. O press, ele é uma animação que ela tem que ser tocada até o final e voltar, né? Então você está no idle. Se você fizer uma transição para o press e voltar para o idle, essa condição aqui, o que ela pode ser? Ela pode ser agora um trigger. O que é um trigger? Você vai disparar alguma coisa só. Então vamos chamar esse trigger de press. Quando ele estiver disparado, ele vai entrar, vai fazer e vai voltar. Como que eu vou garantir a volta dele só quando acabar a animação? Essa animação ela não está em loop e eu deixo marcado aqui na transição o hasExitTime. Porém, na ida não precisa de exit time, não precisa chegar até o final do idle para passar para cá, tá legal? Como que eu vou disparar o press? Então vamos fazer assim, quando eu apertar o Z, ele vai disparar o press. Então eu coloco mais um if aqui, ó, mais um input key down keycode.z, por exemplo. Abre e fecha aqui. Então a gente vai dar um meu animador, aliás, ponto set trigger press. Tá legal? Então vamos salvar ele aqui. Faltou colocar a condição aqui, né? Pega aqui a transição e usa lá a condição, ó. Maisinho, velocidade não, é o press, ó. Ele nem tem nem condição, é um trigger. Você disparou ele, ele vai. Então apertei aqui o Z, foi, voltou. Z, apertou, voltou. Legal, com isso a gente pode fazer também o press e o chow. Chow é outro trigger, exatamente igual. Ó. Cria aqui uma transição, chow, transição, foi e voltou. Para ir, ele tem que ser o trigger chow. E para ir, não precisa esperar a animação acabar. Agora, para voltar, precisa esperar. Então, eu nem vou mexer. Né? E no código é exatamente a mesma coisa. Ó, copio e colo aqui, ó, Z, só que agora eu quero X para o trigger chow.
Beleza? Então, com isso aqui, vamos... Espera ele acabar de carregar ali, né? O script, né? Ele dá sempre um lagzinho para acabar de carregar. Vamos deixar aqui tudo preparado e testar então mais uma vez o que a gente já tem aqui. Estou em idle, apertei para cima. Opa, apertei para cima. Walk, segurei o shift, run. Soltei o shift, soltei, voltei para o idle. Estou no idle, apertei o Z, apertou, press. Apertei o X, tchau. Beleza? Então, já tenho aqui um mecanismo para ir trocando as minhas animações. Beleza? Então, a gente já tem uma noção aí de como criar, como ir chaveando as animações, não só num personagem, né? Mas até num objeto, numa cena. Dá para pensar em várias possibilidades de usar esses animadores aqui, né? E a interação disso com o input do teclado também vocês já conhecem isso aí, né? Bom, pessoal, então o próximo passo, a gente já está alternando entre as animações dele, né? Então o próximo passo é a gente mover ele na nossa cena. Se a gente for lá, vamos no na aba hierarquia, que é o que a gente tem aqui na nossa cena, né? Se a gente selecionar o nosso personagem, a gente vai perceber que ele tem uma rotação de 90 em X. Porque lembra, o 3D Max e a Unity têm eixos invertidos, né? O Y e o Z das duas ferramentas, o eixo deles é invertido, né? Para o Character Controller, para a ferramenta de movimentar o personagem funcionar adequadamente, deixa eu só dar um play, eu não sei porque que ele está com esse warning aqui. Legal, só para assumir o aviso ali. Para a gente evitar esse problema aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, Ctrl Shift N, eu crio um novo node aqui, que eu vou chamar ele de meu jogador. E esse node aqui eu vou zerar ele na cena e vou fazer o Tosco Boy ser filho desse node, tá legal? E esse node que ele vai receber tanto o animador quanto o script. Então, vamos remover ele daqui. Tanto esse componente. E eu vou adicionar eles no pai do... Porque agora a gente vai ter esse node zeradinho com todos os eixos alinhados, tudo vai ficar mais simples, né? Então, eu vou adicionar o animador, vou mandar ele animar esse avatar, né? E vou adicionar também o script controle jogador. Então percebam que nada vai ter mudado. Apertei para frente, andou, shift correu, apertou, deu tchauzinho. A diferença é que agora eu consigo, com esse node aqui, tá vendo que as rotações estão zeradas, eu consigo então adicionar um character controller, manipular ele normalmente, né? Se eu falar para frente, ele vai para frente mesmo. Não vai ficar invertido os eixos, né? Então deixa eu só acertar o character controller, o gizmo dele aqui, né? Os limites dele aqui. Então, mais ou menos para ele envolver o nosso personagem aqui. Tá legal? Mais ou menos isso aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho a altura. Legal. Então, a gente já tem o character controller, já tem o nosso script. Vamos então abrir o script. E aí, da mesma maneira que a gente capturou o animador, a gente vai capturar o character controller. Então, a gente vai criar um novo objeto que vai ser do tipo character controller, meu controle. No start você inicia. Mesma coisa, você vai ter que dar um get component, só que não animador,
character controller, tá? E no update a gente vai fazer as modificações necessárias, né? Eu vou só criar alguns valores aqui. Eu vou chamar de... Vamos chamar aqui de... Vai ser um float velocidade move, tá? Velocidade do movimento. Eu não vou usar a mesma variável da velocidade, porque essa aqui eu estou usando para controlar o input e as animações, e chavear entre as animações, né? Então, eu vou usar uma outra variável para mover a velocidade do objeto aqui, tá? Então, primeira coisa é quando apertar para cima e para baixo, ele vai ter que receber esse input do teclado e andar o objeto para cima e para baixo, né? Vamos colocar essas operações de movimentação antes da animação aqui. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou criar um vetor, vector3, eu vou chamar ele de frente, e ele vai receber input.getAxis vertical vezes transform, que é o transform do próprio objeto que está com o script, transform direction vector3.forward. Isso aqui é a direção para frente dele, né? E a gente pode multiplicar isso pelo velocidade move, tá legal? Então, velocidade move, ele tem que estar iniciado aqui. Vamos colocar ele como 1. Vou iniciar ele como 1.0f, que ele é um float, né? Então, vamos compilar mais uma vez, vamos ver o que a gente vai ter aqui. Legal, só para ver se não tem nenhum erro. Por enquanto, ele só adicionou nesse vetor o valor frente, né? Que ele está vindo do input vertical vezes o eixo para frente vezes a velocidade, que no caso está 1, né? Mas a gente pode mudar a velocidade ali. Então a gente usa aqui agora o meu controle .move, é o comando para o character controller. E eu uso aqui, ó, frente. Lembre-se do delta time, time vezes ponto delta time. O delta time a gente tem que lembrar que ele é a normalização do frame rate, tá? Imagina que se você executasse toda vez o update, esse evento update, ele não é executado o mesmo número de vezes no computador, vamos dizer assim, mais rápido e mais devagar. Então o delta time, ele é meio que uma razão da diferença de frame rate, né, do número de execuções por segundo. Então, para que, se você multiplicar isso por delta time, a velocidade em qualquer dispositivo, em qualquer aparelho, vai ser sempre a mesma. E não vai dar aquele problema de, tipo, num computador rápido, o personagem anda rápido, e num computador devagar, ele anda devagarzinho, né? Então, sempre vai andar com a mesma velocidade. Ele vai normalizar essa velocidade, independente do computador que estiver executando, né? Então, salvei o script. Vamos executar de novo. Agora sim, ó, se eu apertar para frente ou para trás, que é o Y, né? É o vertical. Percebe que ele está andando, né? Bacana. Eu coloquei isso aqui antes da animação, né? Mas talvez... Vamos ver, vamos testar aqui. Se eu colocar isso aqui depois, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode... Essa velocidade que ele vai mover aqui, ela começou como 1, né? Então, o que a gente pode fazer? Por isso que eu não tinha inicializado ela antes. Vamos deixar ela aqui assim, ó. Eu não vou iniciar ela com nenhum valor. Quando você está segurando o Shift, que você está correndo, a velocidade é 2. E quando
você não está segurando o Shift, a velocidade é 1. Tá legal? Então eu ponho isso junto com as chamadas aqui da animação. Ele vai pedir para eu comprar o Sublime. Não, ainda não. Então, apertei o W, ele está indo. Shift, ele está correndo. Então vamos lá para trás. Por enquanto eu não tenho a animação dele voltar, mas a gente já pode colocar. Mas andando, Shift, correndo, aumentou a velocidade. Tá legal? Perante as coisas que a gente já conhece, a gente já poderia também tentar simular uma animação dele andar para trás, né? No caso, se eu apertar para trás, ele está sendo arrastado para trás. Mas aí só para vocês entenderem, a gente poderia copiar e colar essa animação aqui. Opa, peraí que ele colou duas aqui. Então, eu copio e colo a animação dele andando. E do idle, ele pode vir para cá. Caso vai e volta, né? Aqui é bem parecido. Ele pode vir para o walk e para o run. Ó, copio e colo o run também. E aí, para a animação ficar reversa, basta você selecionar ela aqui e dar a velocidade, ó, -1. Menos 1 ele vai tocar ao contrário a animação, tanto o walk quanto o run. -1. E nas variáveis aqui, para ele passar do idle para o walk, ele não tem que ser maior que 0.2. Quando você aperta para baixo, do idle para o walk para trás, né? Ele teria que ser... Ó, adiciona a condição aqui. Vamos só colocar o animador aqui do lado para ficar mais fácil. Então, esta condição, a gente coloca a velocidade menor que menos 0.2. E daqui para cá, menor, porque ele vai até menos 0,1, né? 0 é menos 0.6. E aqui, se ele for maior que menos 0.6 ou maior que 0.2, né? Menos 0.2. Então com isso ele já deve tocar a animação para trás e para frente. Para trás, para frente e segura o Shift. Ó, ele só demorou para passar porque eu esqueci também do Res Exit Time. Você vai ter que tirar em todos, né? Que ele tem que ir imediatamente. Ele não pode esperar a animação do idle acabar, né? Outra coisa que eu tinha visto também é que no personagem aqui, ó, vamos chegar aqui na vista ortogonal, vista de frente. E hierarquia. E só ajustar aqui. Legal, então vamos executar mais uma vez para ver. W foi para frente, S foi para trás, Shift segurei, ó, correndo para trás e correndo para frente. Legal? Então com isso aí a gente já tem o personagem indo e voltando, e se segurar o Shift ele corre. Então vamos para a última parte, que é a gente fazer o personagem girar, né? Quando eu colocar para as setinhas para os lados, né? Então, no meu script eu vou criar um outro float, vou chamar ele de giro, que é a velocidade que ele vai girar. Vou deixar ele com 300 não, vou deixar 100. E aí o que a gente tem que fazer agora é, quando ele apertar para os lados, né?
ele vai fazer uma rotação. Então, basicamente você tem que dar aqui, ó, depois que ele mover, pode ser, você vai usar aqui, ó, transform.rotate. Então, esse comando rotate ele precisa de um vetor, new vector 3 e um xyz. Que é um xyz? X é 0 e z é 0. Quem vai ter que girar é o y. Quem que vai ser o y? Input getAxis horizontal vezes giro vezes time.deltaTime. Tá legal? Para normalizar. Então, só com isso aqui, vamos executar de novo. Ctrl P é o play, né? Então, para cima, para baixo, com Shift e para os lados, ó, girei. Então, para cima ele já está andando e girando. Se achar que está pouco aqui, o giro não está muito rápido, é por isso que eu tinha usado 300. Vou aumentar aqui o valor dele ali. Então, para cima e para baixo, girei. É aquele negócio, não está um controle muito intuitivo, né? Porque eu estou sempre apertando para cima. Por mais que, por exemplo, ele está olhando aqui para a câmera, eu não teria que apertar para cima, né? Para ele ir para frente, eu teria que apertar para baixo. Que em relação à câmera, eu queria trazer ele para cá, na verdade, né? Então aqui fica até um pouco confuso esse controle, dependendo da câmera, né? Se a câmera for fixa, vai ficar meio confuso. Se a câmera fosse travada no personagem, funcionaria muito bem, né? Porém, a minha câmera está fixa e aqui quando o personagem está olhando para cá, fica espelhado, né? Para baixo e para cima. Então isso a gente consegue normalizar com conta matemática mais para frente. Mas por enquanto é isso aqui, ó. Ele está andando e com o Shift correndo e girando. Já dá para fazer alguma coisa, já tem uma jogabilidade aí, né? Indo para frente e para trás. Agora o que a gente precisa fazer é implementar um pulo para ele também. Quando apertar espaço, eu quero fazer o personagem pular. Bom, para a gente adicionar então um pulo no personagem, vamos mexer aqui um pouquinho no flow das animações, né? Então a gente precisa da animação do pulo aqui, ó. Vou até dar um create state. Isso aqui eu vou chamar de jump. E carregar, ó, enter e carregar a animação do pulo, tá legal? Quando que ele vai pular? Vamos até colocar ela para cá. Quando que o personagem pula? Vamos pensar. Na hora que está parado, ele pode pular. Na hora que está andando, na hora que você está correndo, dependendo da velocidade. E para voltar, ele pode voltar dependendo da velocidade para o idle, walk e run. A ida dele não tem exit time, porque ele pula, se apertou ele já vai para a animação de pulo, só que a volta, lembra que a animação do pulo é ele... Vamos trocar aqui. Ó, pensar que é ele andando e pulou, levantou o bracinho ali para ele pular, né? Percebam que mexendo aqui no azulzinho, você consegue acelerar a transição. Então ele não gasta tanto tempo na transição, não come a animação toda. Você pode até deixá-las mais, juntas aqui, ó. Ok? Então aqui ele está inclinado porque a gente fez toda aquela maluquice lá, né? Mas legal, tá correndo e pulando. Só lembra de ajustar essa transição porque a animação do pulo ela tá meio curta, né? Então se tiver muita transição você nem vai ver ela direito. Legal. E aí você teria que arrumar aqui, ó, run também no walk e no idle, né?
Então, mesma coisa aqui, menos transição. E no outro, também menos transição para ele já ir rapidinho, né? E para voltar também, a transição pode ser mínima. Porque a animação ela é bem curtinha, né? Então legal que dá para trabalhar esses parâmetros aqui, né? Para ele ir para a animação do jump, a gente poderia criar uma outra variável, eu vou chamar ela de int e eu vou chamar de pulo, tá? Então se o pulo for, por exemplo, 2, ele pula para o jump, se for 1, ele volta para o idle, né? Então a gente pode falar assim, se pulo for igual a 2, ele pula para lá, senão ele volta. Pulo igual a 2. O último. Opa, pulo igual a 2, né? Bom, pessoal, então o que a gente tem é a animação do jump. E a gente está indo do idle ao keyrun para o jump, caso o pulo seja igual a 2, né? E ele volta caso, na verdade, caso nada, né? Caso a animação acabe. Então você pode ver que a volta sempre tem o resExitTime ligado, porque ele faz a animação do pulo e volta, tá? Legal. Então, a gente precisa agora ligar isso pelo script. Então, eu vou colocar aqui um input. Então, if se o botão do pulo, então input.get button e o nome, o Unity dá algum apelido para alguns botões, né? Então o jump é o botão do pulo, que é o espaço. Então, get button. Então eu vou falar assim, meu animador ponto set trigger, set integer, quem? O nome da variável que é pulo. Então se apertou é 2. Se não, então eu vou fazer um else, quase a mesma coisa, 1. Então apertou, ele vai para a animação do pulo e volta. Se eu salvar e dar um play aqui. Então pulei, apertei espaço, foi para o pulo e voltou, né? Legal. A gente precisa colocar alguma física nisso. Então eu vou declarar para fazer o pulo, né? Para fazer o objeto se mexer aqui. Para cima eu vou declarar um float, que eu vou chamar ele de pulo, que é o valor do pulo. E ele vai receber um valor 7. E um outro float que eu vou chamar ele de vetor pulo, que é na verdade um vector 3, new vector 3, empurrando ele para cima. Então eu vou iniciar ele com 0, 0, 0, mas o y dele eu vou adiante colocar uma força nele para cima para ele aplicar essa força no controle, né? Depois que a gente fez aqui os transforms dele na rotação e na posição, vamos fazer então o pulo, a força do pulo. Então você vai falar assim, ó, meu controle ponto simple move. Então você vai executar uma física nele, ó, physics.gravity. OK? Então deslocou ele de acordo com a gravidade, empurrou ele para baixo. Se a gente apertar o get button
Jump. Se você apertar o jump aqui, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar ele para cima. Então, eu vou falar assim, ó, vetor dir, é vetor pulo, na verdade, ponto y, vai receber o valor do pulo. Para isso aqui não acontecer, para eu não ficar pulando e pulando de novo e pulando de novo, eu vou perguntar novamente, vou fazer um outro if aqui dentro. E eu vou perguntar assim, o meu controle está no chão, ó, ponto is grounded. Se o character do controle estiver grounded, grounded quer dizer parado no chão, aí ele associa o valor y ao vetor. E aí você vai falar meu controle ponto move, e vai empurrar ele para cima mesmo, ó, vetor direção, que é o pulo, vezes time ponto. Tá legal? Opa, pera aí que isso aqui tinha que ser dentro do parênteses. Então movi ele com time delta time. E o ponto y do vetor tem que ir diminuindo, na verdade. Tipo, você vai empurrar ele para cima e depois você vai empurrar cada vez menos para cima até que ele pare no chão. Então ele vai dar um menos recebe. E eu vou dar o valor de 7 aqui. Tá legal? Vamos colocar 12, vai. Vamos deixar ele bem sem quicar muito. Opa, faltou aqui umas chaves. E aqui você tem também que multiplicar pelo time, ponto delta time, para ele normalizar o tempo, né? Aqui ele tem que ser um vector 3, né? Então legal, tem um float e um vector 3. O float é a altura do pulo e esse é um vetor para empurrar o objeto para cima. Depois que a gente fez ali as movimentações, eu executo uma física no objeto. Se o input jump for ok, se você verificar que o objeto está no chão, que o character controller está grounded, is grounded, quer dizer que ele está repousado no chão, o vetor do pulo recebe em y o valor do pulo. E aí você vai movimentar de acordo com o vetor do pulo e decrementar a altura do pulo, tá legal? Então o y sempre vai menos recebendo, menos, multiplicado pelo delta time para normalizar. Então isso aqui é o bounce dele, né? A quicadinha dele para ele ser empurrado para o chão. Então aqui se eu pular, olha lá, tá? O 12, como ele tirou muito aqui, ó, ele não vai quicar se eu diminuir esse valor. Ó, vamos deixar ele decrementar de 5 em 5, ó. Vou deixar ele recarregar o script, ó. Então, ó, você vê que ele já dá um kickzinho. Vamos deixar um valor tipo um 2 aqui. Ok? Então, o pulo, ó, já está indo muito alto e muito kick. Vamos aumentar essa força, né? O tanto que ele vai decrementar dessa altura. E vamos diminuir também a força do pulo. Ó, de 7 eu vou deixar em 5. Aí é só salvar e voltar aqui. Eu acho que a altura do pulo tem que recarregar. Legal. E a quicada a gente pode até aumentar um pouquinho, ó. Não precisa ser 7, vamos deixar 5 aqui. Então legal. Kickzinho e a altura do pulo tá bacana aqui. E percebe que ele já chaveou também para animação, né? Legal? Então, com isso a gente já tem o personagem aí andando, correndo com shift, girando, né? Andando para trás, com a animação contrária, correndo também para trás, né? Com a animação contrária e pulando. Beleza, pessoal? Então, esse daí, vamos só dar uma última revisada aqui no nosso código. Esse aqui que é
a parametrização do meu, né, do pulo, que isso tem a ver também com tamanhos, com escalas, né, de objetos, mas foi declarar esses dois valores, né, a altura do pulo em y e um vetor para eu armazenar isso. Simula uma física, Simple Move Physics. Se o botão Jump foi apertado e se ele está repousado no chão, senão você vai pular e vai pular de novo e vai pular de novo e aí vai sair voando, né? Se ele estiver repousado, se o controle estiver grounded, repousado no chão, então ele aumenta o vetor o y e vai decrementando esse y, né? Vai reposicionando e decrementando isso normalizado ao delta time, tá? Não é muito complicado. E a animação, lembrando que a animação a gente usou aqui no animador uma variável que é o pulo. Então, se o pulo está em 2, ele cai para o jump. Se tá, faz uma vez o jump e depois volta para o estado que ele estava, que vai depender também da velocidade dele, né? Tá legal? Então, quando a gente aperta aqui o jump, ele seta ele para 2 ou para 1, né? Então, aqui na hora de voltar a animação, o interessante também seria a gente medir a velocidade do personagem, né? Porque o idle, se a velocidade estiver maior que 0.2, ele já vai para o walk. E o jump é a mesma coisa. Se você medir aqui, se a velocidade estiver menos que 0.2, então quer dizer que ele vai estar quase parando depois do pulo. Se a velocidade estiver, sei lá, maior que 0.5, ele vai para o walk. 0.5 não, 0.2 vai 25. E se ela tiver maior que 0.6, por exemplo, 0.75, ele vai para o run. Então na hora de pousar ele não pousa no idle, ele pousa já. Vamos ver. Legal, ele já pousou direto no run, né? Então bacana, com isso a gente vai. Ó, percebe que ele está correndo, pulou, voltou para corrida direto, ó. Né? Se ele estiver só andando, ó, pulou e voltou andando. Se estiver no idle, volta no idle, né? Então, essas foram as verificações. Até lembrei de fazer mais uma verificação aqui, porque ele estava meio estranho, né? Ele estava voltando e dando umas pedaladas ali, ou no meio da corrida ele estava parando, né? Então, para ir para o jump, a condição é que o pulo fosse 2. Para voltar para o idle, ou para qualquer um desses, condição que fosse a velocidade, né? E aqui na hora que você pular, na volta você troca ele para 1. Se não tiver apertado o botão jump, ele sempre fica em 1. Então ele nunca vai escapar para a animação do jump. Tá legal? E aqui embaixo, Simple Move, Jump, né? Foram esses 3 blocos de código aqui. Então, essa declaração, isso que a gente usou para trocar as animações junto com as condições e isso que vai deslocar o pulo, vai simular o pulo, na verdade, né? Empurrar o personagem para o chão. Beleza? Então, nosso personagem já tem aí a primeira forma de controlar. É aquilo que eu falei, né? Esse controle, como você está apertando ele para cima, quando ele está virado de costas, tudo bem, né? Ele está indo para frente e para os lados, legal. O problema é quando ele está virado para você, que fica ao contrário. Então, a seguir adiante, a gente vai normalizar esses controles para você apertar realmente para a direita, para a esquerda e ele sair andando para cada um dos lados. Isso aqui até vai funcionar na mecânica, na jogabilidade de alguns games, mas dependendo do que você for fazer, para um game de câmera fixa, de aventura, ele não vai funcionar, né? Então, mas a gente já tem aí um personagem se movendo. O primeiro passo já está completo
Em cima disso, agora a gente só vai trocar algumas coisas nos controles para primeiro normalizar esses direcionais, né? E segundo, para a gente colocar o joystick para ele funcionar no mobile, tá legal? Então é isso aí, galera. Vamos prosseguir aí. Bom, então a gente já tem o personagem aqui, ó, girando, andando, correndo e pulando, né? Legal. Bom, pessoal, para a gente normalizar a direção, a gente vai precisar fazer um tratamento aí nesse input, nessa entrada da leitura do eixo X e do eixo Y, né? E a gente vai ter que transformar. Perceba isso. Uma coisa é você fazer o personagem andar para frente, e aí você está girando ele e ele está sempre indo na posição em Z, na verdade, né? Que você manda ele empurrar, ele ser empurrado para frente, né? Outra coisa é você ver aonde está a câmera, né? Na verdade, pensem que agora a gente vai precisar enxergar aonde está a câmera, a posição da câmera, e aí você vai ter que dar a movimentação do personagem de acordo com a posição da sua câmera, né? Então vai complicar um pouquinho a complexidade aí do. Bom, então para fazer as modificações para o personagem andar com o controle normalizado, a gente vai ter que fazer o seguinte. Então, primeiro coloca uma velocidade para ele aí na movimentação dele, ó, velocidade move. Cria essas variáveis aqui, um valor para ele andar de frente, a relação do vetor da frente da câmera, um vetor que é o resultado para onde ele tem que se mover e um vetor zerado que é o piso. Na função start coloca o transform câmera, porque a gente tem que pegar a relação do personagem, da posição e rotação do personagem com relação à câmera, né? Então, associa o transform à câmera principal. Para associar a câmera principal, você precisa selecionar a câmera e deixar ela, o tag dela em main câmera, tá legal? Aqui na função update eu mudei tudo aqui, ó. Então, eu vou ter essas duas funções, ó, frente câmera, que vai receber a direção da frente da câmera, e o resultado do vetor, que vai pegar a posição vertical e horizontal e multiplicar, né, pelo vetor da posição e rotação da frente da câmera, e ele vai te retornar a diferença, né, entre a posição do personagem e da câmera, tá? Aqui é para ele calcular o pulo, né, empurrar ele para baixo no pulo. E aqui a gente vai movimentar ele com o valor do vetor do pulo. E depois, nesse if, a gente vai movimentar ele com o resultado do vetor, que é a direção que o personagem tem que andar, que é em relação à câmera, né? Então, perceba que se tem o input não, o shift apertado, ele multiplica a velocidade por 3.5, senão ele não multiplica nada. E isso faz a movimentação do personagem. Para movimentar ele aqui, a rotação, né? Então ele vai também usar a magnitude desse vetor, né? Então se ele está olhando para baixo, para a sua direção ou para trás de você, ele vai te dar essa propriedade aqui, que é a magnitude da direção do vetor, né? Isso aqui ele vai ser usado para rotacionar o objeto, tá? E aqui o valor do giro dele
em relação ao vetor dele. E no final ele ainda aplica uma rotação. É um cálculo bem... Então aqui na função aplica rotação. Então perceba que eu coloquei junto aqui, ó. Eu tenho o void update e fora do void update a gente tem também um aplica rotação, que ele vai retornar a direção para onde o personagem tem que ficar olhando, né? Isso tudo tem que ser calculado em cada update aqui, né? E adiante a gente só tem os inputs para trocar as animações. Lembrando que quando você apertar na horizontal ou na vertical, ele só vai dar um boolean aqui, ó. Se tiver apertado, ele entra aqui. Se tiver o shift, 1,5 ou 0, isso aqui é só para trocar as animações do animador. Se não, velocidade sempre 0, tá? Então, vamos salvar, vamos fazer mais um teste aqui, ó. Então, para cima, para baixo ele já virou tudo e desceu. Para o lado. Segurei o shift. Ela correu para cá, para lá, para baixo. Se você quiser aumentar esse valor aqui, ó, na aplicação da rotação, ao invés de multiplicar por 2, eu vou multiplicar ele por 5. Então, o personagem está vindo para esse lado. Quando eu aperto para o outro lado, ele já vira quase que imediatamente. Então, você consegue controlar o tempo dessa rotação. Tá legal? Então, com isso a gente consegue controlar o personagem. Percebe que fica bem mais fácil o controle, né? Porque eu aperto para baixo, ele vem para cá. Para cima, ele vai para lá. Direita, esquerda. Até se a câmera tiver em movimento, ou até, no caso de uma realidade aumentada, o espectador vai estar mexendo a câmera o tempo todo. Então, você vai precisar disso daqui, tá? É só uma referência, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui novamente, então, para vocês verem os códigos. Eu sei que esse código aqui ele é muito complexo, na verdade. Eu praticamente não consigo entender ele inteiro, né? Esse código ele foi retirado do asset, do standard asset que vem no Unity, do item, que é aquele third person character controller. Então, para quem não sabe, se você for lá na Asset Store e baixar o standard asset do Unity, ele já tem um personagem para você controlar ele. Então eu na verdade roubei esses códigos deste script e adaptei ele para usar no meu script, tá? Então me perdoe se a explicação disso daqui não fica muito clara, mas ela não fica muito clara nem para mim, na verdade, porque chega uma hora aqui que cada uma dessas funçõezinhas aqui, ó, inverse transform, normalize, projection plane, o arco tangente. Então, cada uma dessas funções é muita matemática e exige que você pare e faça muitos testes, né? E para que você consiga entender tudo, mas basicamente eu roubei esse código de um asset, um prefab que já vem no Unity, tá legal? E é legal a gente saber usar assim como referência. Então, eu só fiz uma pequena adaptação disso daí para o meu personagem, tá? Então, se vocês quiserem uma hora entender isso aqui com mais profundidade, então pega cada uma dessas funções aqui de vetor e vai testando, vai dando vai depurando, né? Vai exibindo, dando print em valores para você entender a função matemática. E no contexto aqui a gente quer fazer o nosso personagem funcionar, fazer ele andar, e eu acho que não vale a pena nesse momento parar e tentar entender cada uma dessas transformações, mas lembre-se que basicamente foi, só para a gente fazer um resumo aí, basicamente a gente colocou uma velocidade nesse vetor que estava zerado, porque ele entrava pelo input do teclado. A gente criou algumas variáveis aqui, ó, um float, direção de frente, 3 vetores, que eles vão pegar a direção da câmera e do piso, e um transform,
Nesse transform você já guarda o transform da câmera, lembrando que para a câmera ser reconhecida como câmera main, você tem que ir lá no editor e trocar aqui a tag dela para main câmera. No evento de update, então, perceba que não tem mais aquela função de fazer ele andar com o input, né? Então a gente só tem a transformação do vetor, o pulo, né? O controle do pulo, que seria isso daqui. Opa. O controle do pulo dele, o input para fazer a movimentação dele de acordo com o vetor que ele calculou, a diferença entre a câmera e o personagem, que ele vai armazenar no move frente, né? E ele vai movimentar aqui. Apertando o Shift, você vai multiplicar a velocidade por 3,5, né? E aqui você vai corrigir a rotação do personagem através de toda essa conta matemática e no final mais essa função que vai aplicar a rotação para quando você virar de um lado para o outro, né? E aqui você, no void aplica a rotação, você consegue também incrementar a velocidade desse giro, tá legal? Então, basicamente esse é o nosso código. Esse aqui para movimentar. Esse aqui para disparar as animações. Então, perceba que existiu uma pequena mudança aqui quando ele apertar horizontal e vertical para tocar as animações, né? Se ele soltar, se ele não apertar ninguém, a velocidade é sempre zero. E o jump e as outras funções permaneceram iguais, tá? E aqui no final a função aplica a rotação. Então com isso o resultado é a gente ter o nosso personagem andando para baixo, apertando para cima, para baixo, com o Shift. Sem o Shift ele vai andando. Perceba que ele não volta mais de ré, né? Porque se apertou, está indo para cima, apertou para baixo, ele já vai virar e caminhar para baixo, né? Então legal. Então para uma aplicação aí mobile, né, ou para uma realidade aumentada, por exemplo, né, você ficaria muito mais bacana usar esse transform aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, também mudar a câmera de lugar, vamos colocar a câmera de cima aqui, ó. Então também você vai ver que vai funcionar bem, porque não importa onde tiver o transform da câmera, ele vai multiplicar, ele vai fazer as diferenças de acordo com o transform do personagem, né? Então, qualquer lugar que a câmera tiver, ela vai estar funcionando bem. Vamos colocar ela mais de lado aqui. Então, faça os testes aí, vocês vão ver que está rolando, né? Então, o próximo passo é a gente colocar um joystick virtual também aqui. E como ele já está com toda essa programação para ele andar, pelo joystick virtual a gente vai conseguir movimentar o personagem aí. Quando apertar para cima e para baixo e para os lados, é uma pequena adaptação que a gente deve fazer para o caso do mobile, que você não vai ter o teclado lá no mobile para controlar ele. Tá legal? Então, próxima aula a gente começa a fazer essa adaptação. É legal você ficar brincando com o personagem também. Então vamos lá, vamos agora adicionar o joystick. Bom galera, então vamos adicionar o joystick aqui na nossa cena. O joystick ele é um asset que você vai encontrar ele lá na Asset Store. Então você vem aqui, ó, Ctrl 9, né? Windows General Asset Store. Então, para o Unity 2018, ó, eu tô, na verdade sim, né, pessoal? O joystick, existem dezenas de formas de você implementar um joystick. Porém, aqui no Unity 2018 eu recomendo esse joystick pack aqui, ó. Esse verdinho aqui. Ele é bem simples de usar e de implementar. Então importa todo mundo, não é muita coisa não.
Eu vou também importar alguns gráficos. Que são o meu joystick, né? São alguns botões PNG. Eu vou importar alguns botões em PNG. Legal, então baixou aqui, você pode fechar a Asset Store. Eu vou importar também alguns botões que eu tenho aqui. Vamos abrir aqui a pasta Project. Eu vou importar também alguns botões que eu tenho para a pasta Project, né? E esses botões aqui, ó, seleciona ele e faz ele virar tipo de textura, editor, 2D e UI, tá? Que ele vai virar não mais uma textura e sim um objeto de user interface aqui, de menus, né? Sprite 2D UI dá um apply, né? Então a partir de agora eles são botões. E na minha cena eu preciso criar para colocar esses botões, ó, UI Canvas. Canvas é como se fosse o layout, né, da minha interface 2D. E aí dentro do Canvas eu crio UI Image e configuro essa imagem, ó, Source Image. Essa imagem aqui ela vai ser o botão. Vou pegar esse botão BG. Então quando eu der o play aqui, ó, esse aqui já é um botão que eu vou até colocar ele do lado. Ó, vem na aba Game que você já vai ver o botão. E aí você consegue, ó, coloca ele na beiradinha aqui, no pivô dele, né, no anchor dele. E aí você joga ele pro lado aqui, ó, para baixo, né? Legal. Então, deixa eu só ver. Legal. Quando você jogou o pivô dele para cá, ele fica sempre travado no lado e abaixo, né? Beleza. Para o botão direcional, como a gente importou o asset, a gente vai lá, ó, Virtual Joystick, Prefabs, olha lá, Fixed Joystick. Eu vou só ter que separar a aba aqui, só para poder arrastar, ó, Fixed Joystick. Coloca dentro do Canvas aqui também. E aí você já vai ter o joystick ali. Você só troca os botões aqui, ó. Então, background. Opa, não é background. Image, source image. BG. Então, ó, esse joystick aqui ele já está funcionando, já está travado aqui em cima, né? Então, o handle você vai trocar. Beleza. Agora sim, já tenho aqui o joystick, já tenho uma imagem para clicar, que ela vai servir como um botão, né? Se eu quiser só diminuir um pouquinho ele aqui, ó, o anchor dele já está ali para baixo. Então vamos só diminuir aqui a largura, ó, vamos por 240.
Eu acho que assim tá bom. Para não gastar muita tela também, né? E aí só posicionar ele do lado aqui. Legal? Então já temos aqui o joystick criado. Perceba que esse prefab é super simples, né? Importar e utilizar ele aqui. Então agora é a gente fazer ele reconhecer. Então agora é a gente fazer ele reconhecer isso aqui na nossa programação, tá? Para fazer ele andar e um botãozinho aqui para ele pular ou fazer alguma outra coisa, né? Legal. Para a gente importar o direcional, é muito simples. A gente vai ter que ir lá no nosso script. Vamos só, antes de importar o direcional, vamos criar outros botões aqui. Então esse image ele vai chamar botão A, tá? E aí o botão A ele vai ter um script que eu vou adicionar nele aqui, ó. New script, botão, vamos por assim, ó. Vamos por botão A mesmo. Botão A, aí ele vai dar um create e add, né? E depois a gente pode duplicar ele aqui, ó, command Ctrl D que duplica, Ctrl D, botão B. Depois eu troco o script deles ali. Então o botão B, duplico ele de novo, botão C. Tá, um vai ser o pulo, um ele vai apertar o botão e o outro ele vai dar o tchau. A, B e C, tá? Então o botão A, por enquanto eles estão todos com o mesmo script. Eu vou só duplicar então aqui. Botão B. Criei um novo script chamado botão B. E mesma coisa, ó, vamos criar um novo script chamado botão C. Legal, criei os três. Então agora eu preciso importar eles no meu script principal. Então como que a gente vai trazer o joystick? Ó? O joystick ele é um objeto do tipo joystick. Então eu vou criar aqui um protected joystick. Vou chamar ele de joystick. E protected joy button. Vou chamar de botão A, B e C. E na verdade não é joy button porque eu chamei a classe de botão A mesmo, tá? Então vai ser botão A. Ok? Então um joystick, que é um componente que, se a gente for olhar aqui, este objeto aqui, o direcional, né? Ele tem o script fixed joystick, que vai levar ele a ter esse tipo aqui. E esses três, porque esses botões é só um clique que você dá nele, é só um
on e off. A gente só vai criar um script para ligar e desligar esses botões aqui, só para saber quando ele está apertado. Então, não é o tipo é a classe dele mesmo. Legal. A partir de agora, para a gente achar o joystick e o botão, você tem que vir no Start. Então você vai falar joystick, que aqui não é maiúsculo, na verdade aqui é minúsculo. Tá, por boas práticas, né? Só para não dar confusão. Então o joystick recebe find object Então acha um objeto do tipo joystick, legal. E a mesma coisa com os botões, né? Botão A, find object of type, botão A. Tá legal? O botão A, B e C, vamos abrir ele aqui. Esses botões eles vão ter que ter um evento de touch, né? Então vamos fazer assim, a classe que ele vai usar vai ser Unity Engine e using Unity Engine também. Ponto event systems. Vai ter que usar essa biblioteca aqui. Essa classe ela estende do MonoBehavior e ela vai implementar também iPointer up handler e o iPointer down. Isso é legal no Visual Studio, né, que você conseguiria já implementar as classes, né, disso aqui. Aqui no caso eu vou ter que fazer na mão mesmo, né? Como eu estou no Sublime eu não vou ter os recursos do editor, mas eu sei que as classes são public, void, on, pointer, down, pointer, event data, event data. Então, essa é uma função necessária para inicialização e on pointer down e on pointer up. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma propriedade se ele tiver apertado, se não tiver apertado. Então essa propriedade eu vou chamá-la de public para ela ser acessada por outros scripts. Bool. Vamos chamar de pressed. Ok? Quando você apertar, então, pressed recebe true. Quando você soltar, pressed recebe false. Tá legal? Então, a mesma implementação do botão A é o botão B. Bom, agora, pessoal, a gente precisa mover o objeto para frente e para trás, dependendo do joystick, né? Que é bem simples também, ó. Perceba que no lugar que a gente pegou o input vertical e horizontal, eu vou até comentar o anterior aqui, mas o novo vai ficar, ó, ao invés do input vertical, você vai falar assim, ó, joystick ponto vertical. E o horizontal, mesma coisa, joystick ponto horizontal. Tá legal? Então, com isso você já faz a entrada para cima e para baixo. Aqui, ó, percebam que se ele aperta o Shift, ele corre, né? No caso do joystick, ele não vai correr se você apertar o Shift, ele vai correr se você andar com o joystick muito, né?
Isso aqui, o valor do vertical e horizontal é mais de menos 1.0 até 1.0. Então, aqui dentro desse input, ele pode apertar o Shift, se você quiser que o teclado continue funcionando, ou eu vou ter que colocar uma série de OUs aqui agora, qual que vai ser o evento aqui para ele correr? Eu vou colocar entre parênteses aqui, joystick horizontal. Se o joystick horizontal for maior que 0.5, ou se o joystick horizontal for menor 0.5F, né? Horizontal menor que menos meio. Legal. Ou, então vai ter ainda mais dois ou aqui, na verdade, que é a mesma coisa para o joystick vertical. Legal? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Quais são as possibilidades dele correr? Se eu estiver segurando Shift, né? Ou o joystick for maior que meio ou menor que menos meio. Tanto horizontal quanto vertical. Aqui ele deu um erro porque faltou o parênteses. Legal. Então andei com ele para cima. Legal, para baixo. Bacana, tá andando. Não tá tocando as animações ainda, né? Vamos ver adiante ali por quê. Aqui. Então, aqui onde ele está disparando as animações, o que está acontecendo? Ele está tentando ver se você está apertando aí no input horizontal e vertical, né? Não é isso aqui que a gente quer mais. O que a gente quer agora é saber se o joystick horizontal for diferente de 0.0. Então quer dizer que ele foi mexido, né? Ou, vamos por assim, ó. Copiar isso aqui. O joystick vertical, mesma coisa. Então quer dizer que ele foi mexido. E aqui dentro esse left shift, eu acho não, a gente pode aproveitar esse left shift daqui, ó, essa condição. Aqui, ó. Porque aí ele também já vai respeitar se a velocidade for maior ou menor, né? Ele já vai correr por aqui e já vai mudar a animação da corrida, né? Então, senão a velocidade é zero. Então, beleza, ó, andei com ele aqui, fui até o final, ele correu. Bem mais fácil, né? O espaço ainda está pulando. Legal? Então com isso a gente já tem aqui o nosso personagem andando, correndo, pulando, mas andando, principalmente andando e o joystick funcionando aqui. Beleza? Isso então é o mais bacana até aqui. Agora vamos fazer os botões aqui do joystick funcionarem. O interessante aqui é a gente já fazer eles aparecerem, né? Vamos colocar aqui, ó, posição em X, o A e o B. Vou só um pouquinho mais distante. Beleza? Então, A, B e C. Para saber se você clicou em algum botão, é aqui, ó, Get Button Jump, né? Então, ou eu posso colocar que aí o Jump continua funcionando. Se bem que eu já quebrei ele ali na setinha do teclado, né? Teria que colocar aqui um ou também, né? Mas eu não quero ele funcionando no teclado ou no mobile. Por isso que eu troquei um pelo outro para não ficar também muito complicada essa expressão. E aqui no caso eu vou manter ele funcionando tanto na teclinha do teclado, até porque
No mouse eu não vou conseguir apertar os dois ao mesmo tempo, né, para testar, mas eu coloco aqui um joy não, um botão, né, um botão, vamos usar o C, ponto, pressed, tá? Então, como ele já está reconhecendo o botão C, pressed, como ele já está reconhecendo o botão C, e ele tem aquela variável lá chamada pressed, então ele já deve reconhecer. Olha lá, tá pulando, porém ele não está sendo empurrado para cima porque lembra que eu separei as funções aqui, né? Aqui é só o da animação, então eu tenho também em algum lugar aqui embaixo, ó, tá? Então aqui que é, vamos até tirar esse pedacinho de código e colocar ele antes, né, que a gente separa. Aqui é o movimento e ali é o disparo das animações, né? Então legal, pulou e pula no espaço também, ó. Então legal, dá para manter o controle funcionando tanto no mobile quanto no teclado, né? Vocês me desculpem, eu removi aqui o controle do teclado, né? No input do teclado. Porém, só para não ficar muito gigante aqui essa expressão, para vocês entenderem isso aqui com coerência, mas daria para se preservar. Isso daí é uma questão de fazer um if a mais aqui e colocar o input do teclado como estava antes, né? Porém, eu não quero cair em outros problemas aí, por isso eu vou remover do PC e deixar só o do mobile, só dos botões aqui que eu vou permanecer, tá? Então, o tchau vai ser o botão A e pulo, tchau e press, né? Então, A e B. É isso, então vamos ver aqui. Salvei, ó. Esperar ele carregar. Foi, então o A, ele deu tchau. Não sei porque ele deu tchau duas vezes. E o B, ele apertou também duas vezes. Vamos ver aqui o nosso mapa da animação. Eu desmarquei o has exit time. Então vamos ver. Tchau e voltou. E ele ignorou a transição. Ele precisa então ter o exit time para voltar para o idle. Então deu tchau uma vez, deu tchau duas. Então, na verdade, o que eu estou achando é que ele está reconhecendo o evento duas vezes, né? Porque eu estou chamando ele duas vezes aqui. E talvez então
Quando ele der o tchau, então o botão A, ponto pressed, recebe falso. Ok? E o botão B também. Que aí se ele tiver reconhecendo duas vezes o touch ali, ele desliga o botão, né? Então, um tchauzinho, beleza. Outro tchauzinho, beleza. Apertou uma vez só, cada clique. E ainda está funcionando o Z e o X. Legal? Então, com isso aí, nosso personagem está 100% implementado, ó, com o joystick. Vou mudar a nossa câmera de lugar aqui. Vamos pôr aqui um jogo com a câmera aérea aqui, ó. Também vai funcionar. Legal, tá correndo ali com o personagem, tranquilão. Correu, pulou. Tchauzinho, apertou. Beleza? E de qualquer lugar, ó, se eu vamos jogar a câmera aqui embaixo. Vou deixar ela aqui no cantinho, ó, vou ver se ele funciona também. Olha lá, veio para cá. Então percebam que funciona, né? O cálculo ali é legal, é bem... Vocês vão ver que na hora que colocar na realidade aumentada também vai funcionar tranquilamente. Então, para mobile não tem nada mais fácil aí do que o joystick e usar aí essa funçãozinha que eu roubei, na verdade, do script do Ethan, né, lá do Asset Store, do Standard Asset. Peguei só o teco que transforma aí o x e y aqui no vetor normalizado, né, vamos dizer assim, do personagem para ele se mover de acordo com qualquer câmera, né? Então legal, pessoal. Então espero que vocês tenham aprendido bastante coisa aí com essas aulas. Deixa eu pôr aqui para ele maximizar. Espero que através desse curso eu tenha conseguido passar para vocês uma ideia interessante, né, a respeito de produção de personagem para jogo. Eu sei que muito das etapas aqui elas podiam estar mais caprichadinhas, mais bonitinhas, né? Mas a ideia desse curso foi fazer uma explanação aí completa para vocês que esse personagem ele partiu de um box, né? E a gente conseguiu ver todo o processo aí de modelar, depois animar o personagem, fazer o rigging, né? Para fazer as animações. E agora conseguiu fazer toda essa ligação aqui. Vocês viram que é bastante programação, entender muitos recursos da ferramenta, né? Para a gente ter isso aqui, mas isso aqui no final é o mais legal, né? Agora é fazer ele pegar uns itens, passar de fase, né? Mas essa parte aqui que eu acho que é a mais obscura, né? Da linha do desenvolvimento. Todo mundo quer fazer games, quer entender, né? Como coloca o personagem lá. E eu acho que é uma das partes mais onde o material aí até existe pela internet, mas ele está muito espalhado, muito, né? Então, através dessa sequência de aulas, eu quis que vocês tivessem um conhecimento aí completo do início até chegar em algo pronto, assim, vamos dizer, né? Algum produto, alguma coisa funcionando aí. E é isso aí, galera. Então,
daqui em diante, se você quiser evoluir, progredir, isso aqui é pegar, colocar uns itens nessa cena, fazer esse bonequinho pegar os itens, né? Eu já expliquei isso em alguns games aí, em tutoriais na internet, então não vou repetir isso aqui. Mas fazer ele pegar alguns itens, colocar um placar no game, fazer ele abrir, sei lá, tocar para abrir alguma porta e programar. Vai ter que agora programar bastante, mas você já sabe a ligação entre criar lá as animações e trazê-las para cá e programar elas aqui no Unity, né? Então, espero que tenha ajudado aí na linha de produção aí de vocês, no desenvolvimento de vocês, né? Mais essas aulas e vamos ver adiante o que a gente pode também tá criando aí com esse personagem, legal?